Então, essa daqui é uma acumuladora a mais, né? Boa noite aí a todos. Eu incorporei aquelas grades aquelas notas que de dia dá, né? Que eu já fui dando e tal, os conceitos e tal, das atividades, né? Essas atividades aqui são todas individuais, né? Certo? Os caras se incluem aqui, eu fui somando nas atividades individuais, né? Somei coisas anteriores que tá com as colunas escondidas aí, né? Certo? Aí corrigi duas atividades em grupo aí, né? Foi um Don't Pad. Aliás, o Don't Pad da Camila, teve alguém que anotou alguma coisa, mas ele não colocou o nome, então eu não sei quem foi, tá? Então, depois, se a pessoa souber, aqui, ó, o Don't Pad da Camila, né? Então, ele anotou no Don't Pad dela, mas não colocou o nome, né? Esse daqui é do Vygotsky, da aprendizagem colaborativa, tá? Aí tinha um primeiro também que alguém fez algumas coisas lá na primeira aula. Então achei tudo bem. Tudo que as pessoas fazem eu dou nota, tá? Um bônusinho, né? Então a média acumulada tá aqui assim, né? Certo? Já tá crescendo mais, né? Então, agora deve ter uns 5 pontos na jogada, tá, pessoal? Então, como eu fui incorporando várias coisas, né? Agora deve ter uns 5 pontos na jogada, né? Crescendo tanto a parte individual quanto a parte coletiva, certo? Deve ter mais uns 5 pontos na jogada. De novo, apesar de ter 5 pontos, tem gente que já está com mais do que 5 aqui, certo? Então, não sei quanto, mas tem muita gente com mais do que 5 pontos, tá? Então, uma questão assim, que acho que a gente vai estar enfrentando, né, pessoal? Vocês estão enfrentando, aliás, né? Eu já enfrentei isso há muitos anos. Vocês estão, eu coloquei para vocês estão planejando, né? São os projetos, né? Então, como é que vocês vão trabalhar como é que os alunos vão trabalhar no projeto, né? Ou, na verdade, como é que se avalia a participação de alunos em projeto, né? Tá? Então, tem muitas assim, possibilidades, né? Tá? Então, vamos fazer uma pequena discussão rápida aqui, antes de eu entrar na aula, no tema que eu quero falar, né? Mas quero ouvir vocês, tá? Então, como uma coisa a gente tem que praticar o que a gente ensina, né? Certo? Como eu quero ouvir vocês, né? Então vamos fazer assim, avaliar já vou aqui, né? Como avaliar um grupo, um projeto pedagógico. Tá? Vou ter uma cor diferentezinha aqui, fazer um slide aqui, tá? Então, essa é a minha pergunta, né? Vamos lá. Como avaliar um pedagógico feito em grupo? Certo? A melhor maneira, melhor não digo, mas acho que a maneira mais assim, a abertura maior é do projeto feito em grupo, tá, pessoal? Então, porque os projetos individuais têm a sua força, né? Mas eu acho que a parte mais, assim, a parte mais forte, né? É o grupo, tá bom? Então, essa pergunta aí, né? Estou aceitando colaborações, pessoal. Como avaliar um projeto em grupo? Quem quiser falar, melhor, né? Porque falar falar ao vivo, né? Ser sintético, né? Giancarlo, consegue falar o que você falou? Se consegue falar, é muito melhor, tá, pessoal? Sim, sim. Então, avaliação por meio de tópicos e objetivos. Por exemplo, o projeto tem uma ideia central, porém a gente precisa de especificar quais objetivos o projeto conseguiu alcançar. Por exemplo, se houve entendimento dos alunos quanto ao tema, se conseguiu atingir o objetivo final,
se, por exemplo, se por acaso houver a interdisciplinaridade, se conseguir esse objetivo, por aí vai. Bom, tá bom. Uma sugestão boa. Vamos lá. Mas aí eu pergunto, como é a maneira de a gente avaliar por tópicos objetivos? Você dá um questionário, o que vocês acham? A sugestão do Jean é muito boa, né? Mas como é que a gente pode avaliar um tópico objetivo? Entendeu? Dá um questionário, faz pergunta. Porque o problema sempre, na verdade, esse é o problema da educação, digamos assim, é só vocês verem qualquer filme, né? Qualquer filme de professor, né? Então, o problema é que ele tem 20, 30 alunos, né? Se ele tivesse meia dúzia, é uma coisa. Mas como ele tem 20 ou 30 alunos, o problema está aí, né? Tá? Então, sempre está na quantidade no registro e na quantidade da devolutiva das coisas, tá, pessoal? Então, né? Então, essa é a pergunta que eu vou fazer aqui, tá? Vou fazer sempre, eu vou provocar, né? Como, né? Tá bom? Ok, eu acho interessante, né? O tópico objetivo, né? Mas como? Como, como, né? O segredo é o segredo, eu estou perguntando, né? Como, né? A ideia, as ideias são muito boas, mas a gente tem que, por isso que eu com vocês, né? Eu falo a mesma coisa. Por isso que eu falei que eu sou o Pikachu, né? O Pikachu fala, Pikachu, Pikachu, né? Então, você fala a mesma coisa de jeito diferente, né? Então, eu pratico e depois a gente pensa, né? Mas primeiro precisa, se a gente só fala, né? O ar, e antigamente que a gente não tem, mas a lousa ou o PowerPoint aceita qualquer coisa. Mas na prática a coisa pega, né? Como você avalia tópicos objetivos com 30 alunos, né? Um projeto, né? E cada aluno está fazendo uma coisa diferente, tá? Estou esperando. A gente está fazendo esquenta aqui, tá, pessoal? Como? Como? Avaliação por questionário. Questionário, né? Tá, então, de novo, uma contribuição do Jean aqui, ele botou questionário, tá? É uma resposta, né? Questionário. Questionário. Então, eu pergunto se questionário dá para avaliar, sabe, pessoal? Relatórios individuais, tá? Já tá mandando ver o negócio dele, né? Relatórios individuais. Entender, né, pessoal? Certo. Entender que projeto é em grupo, né? Tá bom? Projeto é em grupo, né? Vocês vão fazer um projeto em grupo. Bom, quem dá sugestão? Não precisa ser o que o Jean falou. Cada um fala o que quiser, né? A gente está aceitando colaboração, pessoal, tá? Como avaliar no projeto pedagógico? O Jean sugeriu tópico objetivo, eu fiz o questionamento, ele falou questionário e relatório individual, tá? Então, quem vai falar alguma coisa? Só o Jean tem opinião sobre isso? Vocês espero que estejam fazendo. Aliás, espero não. Semana que vem é a entrega do projeto pedagógico, né? Projeto em grupo. A gente vai trocar um com o outro. Todo mundo tem que definir como é que vai ser a avaliação, né? Feedback dos alunos, tá? Ok, vou colocar uma outra cor aqui, tá? Feedback dos alunos. Sim. Então aqui, tá bom. Mas eu vou. Como? Como? Como eles dão feedbacks, tá? De novo, as ideias são muito boas.
Mas a gente precisa ter um como, né? Tá? Ok? Lembrar, pessoal, que Aristóteles, né? Sócrates começou isso, mas Aristóteles, Sócrates ele saía perguntando, e Aristóteles ele saía andando, né? E conforme ele ia andando, ele ia conversando com cada um, né? Então, cada um que estava mais perto dele vinha conversar com ele. Ele atrasava um pouquinho e ia atrás do outro. Então, Aristóteles dava aula. Aristóteles, o método na academia, o Aristóteles fundou a academia, tá? Academia dos peripatéticos, né? O que significa peripatéticos? Os caminhantes, tá bom? São os caminhantes, né? Então, os caminhantes são aqueles que vão andando. Então, quem está perto do professor, do mestre, que é do Aristóteles, né? No caso, Aristóteles, falava com ele. Aí ele ia andando, falando com cada um, conversando. Mas então, Aristóteles bolou a ideia de falar andando. Porque aí só duas pessoas podem ficar perto dele, né? Não dá para 10 pessoas ficarem perto do mestre, né? Só uma ou duas, né? É um jeito legal é uma maneira de pensar o contato com os alunos, né? Conversa na aula, com os recursos. Levanta o microfone, Jean. Quando a gente fala tanta coisa assim, você tem que levantar o microfone. Levanta o microfone, Jean. Oi? Fala aí, em 3 palavrinhas, o que você quer falar aí. Então, por exemplo, o que você está fazendo agora, de pedir a informação da sala, dos alunos, sobre o tema, no caso. Por exemplo, num trabalho. Aí depois que foi repassado o tema, foi lá, o professor deu uma proposta de tema, aí pode perguntar, como vocês conseguiram identificar sobre o que vai ser o assunto? Sobre qual projeto que vocês vão desenvolver? Aí vai modulando com a questão de dúvida dos alunos. Se tem alguma dúvida, se ficou claro, se alguma sugestão também. Então, mas conversas na aula são avaliações? Então, isso é interessante que você está falando, já, mas isso daqui eu gostaria que vocês pensassem, tá? Conversas na aula são avaliações, pessoal? Porque a gente tá... Eu entendo muito grande, né? Entendo essa sua colocação, Jean. Mas uma coisa é a aula, né? A aula uma aula... A gente falou de interatividade, tá? No meu conceito, o que a gente está fazendo é interatividade, tá? Ou seja, estou interagindo com vocês, deixando vocês falarem, mas não é avaliação, no meu conceito. A gente já falou disso em outra aula, né? Interação e interatividade, tá? Então, pense no que eu estou falando. Larissa está falando. Verificando colaboração. Nossa! Larissa, você tem microfone? Não? Você consegue falar tudo? Você consegue colocar em 2, 3 palavrinhas tudo isso que você falou aí, menina? Tem microfone? Oi, tenho sim. Boa noite. Boa noite. Não, eu acho que, tipo assim, para avaliar um projeto em grupo, principalmente virtual, eu acho que seria legal verificar como foi feito as etapas do trabalho e quem ficou responsável por cada coisa, As sabe? etapas e Isso. o desenvolvimento. Isso. Aí seria legal, tipo, ter um resumo ou descritivo de como foi elaborado. Tá bom, uma ideia interessante, né? O que mais? Pietro. Não, Pietro. Então, fala também ao vivo para mim, porque essas coisas que são muito grandes, é importante a pessoa falar, porque a gente perde a noção, né? Tem microfone, Pietro? Você consegue falar? Sim. Fala aí. Eu pensei em usar alguma atividade argumentativa ou uma apresentação como um seminário para verificar o domínio, se o aluno conseguiu adquirir domínio sobre o assunto. Ótimo.
Então pode ser um debate, um seminário, alguma coisa que ele tem que expor. Oral, certo? Pedir a exposição oral. É isso, né? Pedir a exposição oral. Aí o aluno fala, né? É isso, né? Tá bom. O que mais? O que mais, pessoal? É muito pouco, hein? Vocês vão fazer um projeto semana que vem. Terça-feira, né? Tem que entregar, né? Tá? Terça-feira tem que entregar. Então vai ser assim: terça-feira entrega e vocês vão trocar. E aí vai ter que resultado vai ser colocado na quinta-feira, tá? Tá bom? Semana que vem é só projeto. Essa semana a lição de casa é acabar o projeto e eu vou colocando as páginas HTML no ar, né? Eu coloquei 3 aí, mas mais 1 ou 2 dias eu coloco todas, tá? E a ideia é que vocês deem feedback em todas, tá? Não deixa ninguém. Eu vou contabilizar pontuação. Eu vou contabilizar o feedback de cada um, né? A participação de cada um. Mas era importante vocês darem feedback em todos, tá? Todos feedback em todos, né? Eu queria só 1 ou 2. Não. Tem que dar feedback em todos, tá? É uma prática, é a lição de casa concreta que a gente está trabalhando o feedback, né? Tá bom? Mas vocês têm que, para dar feedback, pessoal, vocês têm que se inscrever no Facebook Groups, tá? Então, quem não fez ainda, eu mandei o link, né? No Facebook, porque todo mundo pode ver. Mas só para escrever, só quem tá no grupo, tá? Então, e é privado, né? A gente vai... Uma coisa é aula, né? Então, a gente não quer expor ninguém, né? No sentido de comentários a mais, né? Então, só os alunos é que vão comentar os colegas, tá? É aula, né? João Paulo. Não, você fala, página da Camila, e página da Alexandra. Você coloca só o nome da página e vai no Facebook Group, você vai escrevendo lá, tá? Vai colocando lá, como é que é? Livre vontade, a ordem, a quem e o que falar. Tá bom? Lá mesmo. Ô, Jean, eu não vou falar disso agora, tá? Isso aí é metodologia, tá? Então não vou falar disso não agora. Então, depois a gente comenta. Como eu falei, né? Primeiro eu pratico, depois eu falo, né? Tá? Ok? A gente está falando das avaliações, pessoal. Isso sim, eu queria que as pessoas falassem das avaliações, né? Porque como avaliar num projeto pedagógico, que vocês vão fazer semana que vem, né? E eu falei que era o mais fraco. Pela própria sugestões que estão acontecendo aqui, pessoal, vocês não têm nem ideia do como avaliar, tá? É verdade, porque aqui saiu muito pouca coisa, né? Tá? Ninguém tem nenhuma ideia de como avalia no projeto? Porque se você não tem ideia de como avalia no projeto, pode sair qualquer coisa, né? Então, por exemplo, né? Você pode pôr critérios. Pode. Olha, pessoal, que tal a gente fazer concurso de beleza? Que tal a gente fazer The Voice? Que tal a gente fazer pela letra a poesia a poesia mais inspiradora? Que tal a gente fazer pelo o desenho mais bem descritivo, né? Não pela beleza, mas mais descritivo. Ou seja, você pode dar critérios, né? Não pode? Integrar o projeto. O que é integrar o projeto já? Tem derivada e integral. É isso daí? Não. O que é integrar o projeto já? Não entendi o que você falou. Eu não sei, tipo, de vez em fazer o projeto, pensar só no projeto, conseguir, tipo, vou dar um exemplo que teve quando eu estava no ensino médio. Teve uma atividade que envolveu várias matérias, que no caso era português, história, artes, eu acho que sociologia também,
que a gente tinha que fazer um projeto de decorar a sala para cada década, relacionada à dança, relacionada a estilo, à cultura. Aí, no caso, depois que foi feito, no caso, é tipo como se fosse uma feira. O pessoal do ensino fundamental ia, olhava lá, passeava, os outros alunos das outras salas também. Aí, no caso, depois que acabou esse projeto, a gente teve que passar questionários para achar o que cada sala achou da decoração. Se a gente tinha que fazer uma apresentação também de dança, apresentação sobre como que era na época. Então, aí quem fez essas avaliações fomos nós. E a gente tinha que fazer a comparação com as outras salas. Não sei bem explicar se isso fazia parte do projeto, ou se poderia ser considerado uma avaliação também, ou se a avaliação do projeto é uma coisa à parte. Não, Mas, o problema, né, Jean, é que o que a coordenação pedagógica faz, porque quando envolve mais de uma disciplina, né, é a coordenação pedagógica que tem que trabalhar. Né? Então, mesmo que 2 professores, isso nas escolas em que eu trabalhei, ou na escola que eu fui coordenador e depois diretor, né, era só assim, né? Eu era inclusive diretor pedagógico. O professor não pode fazer coisa com outro professor sem falar com a coordenação pedagógica, né? Então, eles fazem a reunião lá, combinam, né? E aí é uma coisa que a coordenação tem que trabalhar, tá? Então, eu queria agora, né, que vocês restringissem ao projeto de vocês, né? Então, você é o professor da sala de aula e vai dar um projeto, né? Então, logicamente, as coisas mais sofisticadas, existem outras ferramentas, né? Mas não vamos complicar, porque a gente só tem uma turma, né? E vocês são interdisciplinares. Aqui a licenciatura é interdisciplinar, né? Tá bom? Então, vocês têm que pensar que os seus alunos, né, entre aspas, são seus colegas. E vocês vão fazer um projeto, aliás, já deve estar feito, né? Está quase acabando, né? E terça-feira tem que apresentar, e os alunos vão ter que fazer, vai ter 2 dias para executar, né? Tá bom? Então, pensa bem concreto, né? Quando vocês tiverem mais experiência, vocês podem complicar a vida, tá? Mas vamos compensar o bem assim, degrau por degrau, pessoal, tá? Então, as iniciativas mais amplas e mais complexas são todas muito valiosas, mas numa fase complexa, né? Uma fase mais, não no primeiro quadrimestre de um curso de licenciatura. Então, tá bom? Vamos fazer passo a passo, né? Certo? Então, vocês têm que pensar na avaliação do projeto que vocês podem empregar ou que vocês podem receber avaliação, né? Tá? A gente está querendo dar ferramental para todos, não só o projeto seu, de cada grupo, e o que os outros querem fazer também, certo? Não. Por isso que a gente está fazendo uma construção coletiva. Isso aqui é interação, tá? E interatividade, né? Tá bom? Isso aqui não é avaliação, pessoal. Tá? Isso aqui é aula, né? Tá? Mas é uma aula interativa, né? Tá bom? Ninguém mais vai dar uma sugestão? Vocês, aqueles que pensaram no projeto, tem alguém que pensou em outra coisa que não está aqui nesse quadro, pessoal? Pode colocar, né? Porque é o que bolou, né? Então, o que a pessoa bolou para avaliar, eu gostaria que colocasse aqui, né? Se ela não está aqui, né? Não está um questionário, não é um relatório, não é uma exposição oral, né? Ou, né? Feedback dos alunos. Mas como é que você vai querer o feedback dos alunos? Ninguém mais vai falar. Não tem nenhuma ideiazinha diferente? Quem aí não tem nem ideia de como avaliar, pessoal? Gostaria de ouvir essa opinião agora, tá? Pode falar, sem vergonha nenhuma. Quem aí não tem nem ideia de como avaliar, pessoal? Então, eu vou mudar a pergunta. Todos têm ideia? Todos? Tá? Se todos têm ideia, se ninguém que não tem ideia, não tem ninguém que não tem nem ideia, né? Então, ó, todos
Entendeu? Já que nem todo mundo tem todo mundo tem. Agora eu quero ver o que cada um bolou. Cada um escreva aí, por favor. Queria saber o que cada um tá, né? Pode escrever, pessoal. E não precisa perguntar para ninguém, não, porque a pessoa tem que ter a ideia. O projeto é coletivo, ok, mas cada um tem que ter ideia, não é? Se todo mundo tem ideia, pode ser diferente. O projeto não precisa ter uma avaliação só, né? Pode ter 3 avaliações, não tem problema nenhum. Mas eu gostaria. Então, porque se a pessoa não escreve, é porque ela não sabe. Ela não fez, não pensou. É o que eu tô achando, tá? Quem não tá falando nada é porque nem pensou. Ou tá bem perdido, né? Verdadeiro ou falso? Tá bom. Não, eu tô querendo opinião, não. Eu quero a depoimento, né? Ó. Eu quero a exposição escrita, né? A exposição escrita do que cada um pensou em avaliar. Por enquanto, só ouvi a Beatriz, tá? Só a Beatriz que tem aí a ideia do que ela vai fazer. Júlia. Jogos. Um jogo. Avaliar com um jogo. Tá, o jogo é interessante. Eu vou botar aqui, ó. Um jogo. Um jogo seria amarelinho? Era laranja, tá? Pessoal, deixa eu trocar. Sim, sim. Não, o jogo, a forma do jogo, tranquilo, Júlia. Eu tô querendo, não. Eu tô cobrando, né? Como ninguém falou nada diferente, e todo mundo falou, ninguém falou, eu não sei, né? Agora, só 2 pessoas falaram. Então, mesmo que apareceu, pessoal, eu quero depoimento de cada um, tá? Cada um, eu quero ver o que cada um escreveu, o que cada um entendeu de como avaliar. Né? Mesmo que apareça repetido, não tem problema, a gente coloca mais aqui, não tem galho nenhum, tá? A gente vai colocando mais aqui. Tem que aparecer, na minha conta, tem que aparecer 16 opiniões aqui, tá, pessoal? Quero ver quem vai ganhar esse negócio aqui. Quero ver o que vai aparecer. Tem que aparecer 16 opiniões. Não precisa ser sincronizado, pessoal. Cada um tem a sua opinião. Giancarlo. Questionário. Giancarlo já colocou questionário, é o laranjinha, né? Questionário. Emanuel. Então, Emanuel, mas você tem que... É o critério? Vários critérios, é isso? Entendi, então? Vários critérios. E-mail, o que acho que a Beatriz falou? Visual e organização, certo. A boniteza, né? Opa. Então, mais um. Criatividade. É um critério. Camila, você tem microfone para explicar o que você falou aí? Isso aí é muito abstrato. Quer dizer, em mundo corporativo a gente entende isso, mas numa sala de aula é complicado. Você tem microfone para falar isso daí? Tudo que você falou aí, menina? Resumir, pelo menos, o que você falou aí? Camila, você tem microfone para falar isso? Resumir em 3 palavrinhas, no fundo, o que vai colocar nessa caixinha? Isso aí. Em geral, a gente bota 3 palavrinhas, tá? A avaliação desses graus é o nome. Tá? O problema, Camila,
Esse é o nome corporativo. Em sala de aula, esse nome não vejo. Então, ó, vou colocar assim, tá? Entende? Avaliação 360 graus é uma coisa corporativa. Não tem equivalente disso em sala de aula, tá? João Paulo, não, a Gênese não tem problema. O problema é que a gente tem que trazer para a sala de aula, né? Tá? Avaliar a concordância do que foi feito. João Paulo, você tem microfone para o que é uma concordância? Eu conheço concordância verbal. O que é concordância, João Paulo? Tá me ouvindo, professor? Claro, você tem que falar para os outros também. Vamos lá. Por exemplo, tipo, se o aluno ele escreveu sobre um tema X e ele manteve esse tema, sabe? Ele teve uma concordância geral no que ele escreveu. Se faz sentido o que ele fez. Coerência. Coerência. Isso. Coerência. Não concordância. Tá, coerência. Ok. Tá bom. Avaliação geral, escreveu Camila. Vários tipos, a geral é uma delas, né? Tá bom? A avaliação geral também pode ser uma prova final, né? Uma coisa assim, mas não sei se a prova é o que você está pensando, Camila. Mas mais alguém? Mais alguém? Não, tá faltando um monte de gente, pessoal. Tá faltando metade da turma falar, né? Falar, escrever, né? Tá? Metade não sabe o que vai fazer? Ou nem pensou? E pode responder junto, a gente vai botando mais aí, né? Tá? Até agora apareceram só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não, faltam 6. Faltam 6 opiniões, né? 6 ou 5, dependendo da conta. Se aparecer de novo, a gente bota mais aí, pessoal. Eu só tô colocando o laranjinha, né? O laranjinha aqui é o quesito, tá? A gente tá fazendo uma... Isso daqui, né, pessoal? Numa sala de aula acontece direto isso que eu estou vendo aqui, né? Tem gente que não tem voz, né? E, veja bem, em aula expositiva, tem vários professores que acham que isso tá bom, porque a aula corre melhor. Mas numa aula interativa não funciona, porque exatamente uma aula pela interatividade, né? Aí se você não tem voz, você tá... É como se a pessoa tivesse faltado, né? Entende o que eu estou falando, não? A pessoa que não interage na aula interativa é como se ela não estivesse. Ela faltou na aula. Né? Se a aula é interativa. Né? Tá? Então, eu fiz um questionamento, porque isso é um tópico central que está de encerramento do curso. O curso está acabando, né, pessoal? E eu notei realmente que a avaliação é um tema bem precário para vocês, né? Ou difícil, né? Eu acho que ele é abstrato, né? Eu acho que ele é abstrato. Vocês fizeram muita prova, né? Tá? A prova e respondendo o questionário. E olha que interessante, vocês não são habituados a falar, pessoal. Né? Ou mesmo escrever de forma sintética, né? Não são habituados. Porque não foram avaliados, me parece, né? Então, quem é o... Tá faltando 5 ou 6 pessoas falar. Ou 7, tá? Dependendo da conta. Né? Estela, debates. Ótimo, debate. Debates, tá? Um debate só. Aparecendo repetido, eu coloco mais aí, pessoal. Não tem problema nenhum, né? Então, se a pessoa quer falar, não, pessoa quer questionário, bota aí, questionário. Tá faltando mais gente ainda a falar. Vocês querem que eu vá entrando no 1 a 1, é isso, né?
falta um monte de gente aqui. Um monte não, mas tô fazendo 5 ou 6. Mais nada? Mais nada não. Tem... Então, ao que parece, né, pessoal? A primeira pergunta, né? Letícia. Seminário. Seminário é exposição oral, tá? Então, Letícia, eu não acho mal. O importante é se você acha, entendeu? O projeto é de vocês, né? Então, é importante que agora vocês falem, eu vou fazer isso, né? Agora, vocês são professores, pessoal. Vocês não são, lógico, eu estou pedindo a opinião de vocês, né? Vocês estão como alunos agora. Mas na hora que vocês estão planejando um projeto, vocês são professores. Então, faltando aí alguns dias para entregar, vocês não têm nem, ou não pensaram ainda, né? E eu falei que era importante, hein? Tá? Se você fala, né, Letícia? Ah, não, na minha escola faz assim, mas e você quer fazer o quê, entendeu? Agora é o momento que cada um tem que, não, quero fazer isso, né? Puxa, como diz, pode ser ruim, pode ser péssimo, inclusive. Mas se você não tem nenhuma, é pior. Dá para entender? Pode ser muito fraco, muito, sei lá, né, complicado e tal, mas você tem que ter alguma, né? O professor não pode ter medo de errar, pessoal. Quem tem medo de errar, dá prova. E corrige conforme o gabarito só, né? Tá? E quem tem medo de errar, dá prova e corrige conforme o gabarito. Né? Não tem problema, uma coisa, como diz, fiável, né? Dá para confiar nessas coisas, mas basicamente é porque a pessoa tem medo de errar, tá? Tem medo de errar, então ela dá prova e tem um gabarito e faz assim, né? Mas eu comento que não parece ser formação. De novo, ela parece certificação, tá? A certificação é isso daí. Você tem umas linhas lá, uns quesitos, assim, umas caixinhas, e a pessoa tem que entrar naquelas caixinhas lá, né? Tá? Isso não me parece ser formação, tá? Então, pelo menos no espírito da LDB e da BNCC, né? Ter as caixinhas. Antigamente, na década de 70, né? A antiga LDB, né? A LDB de 96, ela sucedeu a LDB de 73, tá? Ela durou 23 anos, tá? E a do Passarinho. E ela era uma LDB por objetivos, tá bom? Então, você traça os objetivos, os alunos têm que chegar lá. Então, ela não tem a ver com habilidades, nem nada. Então, os objetivos eram, tipo assim, a linha de chegada. A pessoa tem que correr 100 metros em 2.400 metros em 12 minutos, por exemplo. Era um objetivo que existia em educação física, né? Então, era educação por objetivos. Tá? Então, a LDB do Passarinho, de 1972, 73, se não me engano, promulgada, era uma LDB de objetivos, tá? E era uma LDB muito objetiva mesmo, porque ela pedia objetivos, né? Tá bom? Então, talvez vocês sejam ter sido educados na geração. Eu, com certeza, fui. Mas vocês já tiveram aula nos anos 2000, né? E os anos 2000 já é LDB nova, né? Tá bom? A LDB de 73, ela era uma LDB de objetivos. As pessoas, os professores, as escolas, traçavam objetivos e os alunos têm que chegar lá. Tá? Bom, então, dado que o nosso tempo dessa parte já acabou, né? Mas eu digo que ainda tem meia dúzia de alunos aí, né? De professores, né? Professores, alunos, que não pensarem como vão avaliar os alunos, tá? Não pensaram. Então, ou pelo menos não deram importância suficiente a isso, né? As apostilas do governo estadual foram uma forma de projeto pedagógico? Não, com certeza. Todo material todo material disponibilizado já faz parte do projeto pedagógico, né? Vídeos, plano de aulas, material didático, equipamento escolar, né? Faz parte do projeto pedagógico. Tudo
Tudo que é utilizado na escola faz parte do projeto pedagógico. E todas as atividades, né, boladas, faz parte do projeto pedagógico. Tá bom? Bom, então, vou guardar isso daqui, depois a gente vai introduzindo nessa aula aí, né, tá? Então, o que eu vou falar hoje, né, pessoal? Vou falar isso daqui. Né? Então, vou falar do diário de bordo, né? Porque, bom, a introdução é essa aqui, né? A melhor não, a maneira que eu pedi para vocês é o diário de bordo, né? Então, ninguém falou do diário de bordo, hein? Olha que interessante. Então, a maneira com que eu pedi para vocês foi o diário de bordo, tá? Então, vamos lá. Quais as anotações que o professor, né? Isso aqui resgatando a aula passada, né? Pode fazer com os alunos. Ele pode dar feed-up, 3 tipos de feed, né? Ele pode dar feed-up, que ele ajuda os alunos a lembrarem dos objetivos, né? Para onde que ele está indo, tá bom? Para que os alunos vejam o foco do projeto geral né? E as etapas importantes, né? Depois, feedback, que é tarefa específica, né? Que o aluno quer saber se ele fez certo, fez errado, se ele está de acordo ou não está de acordo. Então, feedback, tá bom? Positivo e negativo do que ele faz a cada instante. Feed forward se ele já acabou uma etapa, ele quer saber qual é a etapa seguinte. Ele não está muito preocupado com foco geral, ele quer saber só o próximo passo, né? Então, ele assentou uma fileira de tijolo, agora ele quer saber se ele vai ter que esperar para a laje vir, ou se ele vai ter que trabalhar na outra parede, né? Ou vai começar a fazer o reboque. Então, ele quer saber qual é o próximo passo, tá bom? 3 níveis de feedback, então, 3 tipos, né? E os 3 níveis aqui. Tarefas, né? Detalhar e tentar capacitar melhor alguma tarefa específica, ajudar na ferramenta, né, em geral, né? No uso das ferramentas, tá? Por exemplo, né, o Jean comentou da apostila. Então, como usar melhor a apostila, né? Tá bom? Depois, o processo, né? Relação da parte com engenharia, né, pessoal? Tem um método de PERT CPM, né? Engenharia dos anos 90, né? De fabricação, tá? Então, a gente já está 30 anos depois, né? A gente está no 7 Sigma, né? Inventado pela Toyota. Né? Então, a Toyota bolou o 5 Sigma e a filial dela de luxo, né? Inventou o 7 Sigma, tá? Então, foi uma versão da Toyota que gerou o 7 Sigma. Top de processos, tá? Lexus, né? Então, vamos lá. Processo é a relação da parte do todo, né? Então, as tarefas críticas, as dependências, o caminho crítico, né? Tá bom? Processo. E aí, a autorregulação, que é o jeito que cada um vai se monitorando qualidade para melhorar. Já está fazendo, né? De alguma forma, adequadamente, mas ele quer a qualidade, né? Ele quer dar um passo, mas não assim... um passo, de alguma forma, mais profundo, porque qualidade é um a mais, né? Qualidade é um a mais. Não basta fazer, mas ele quer, né? Não basta tirar, ele quer tirar a mais, tá? Ok? Vamos lá. E eu acabei a aula passada explicando, mostrando esse quadro, pelo menos, né? Esse desenho, né? Que é o que a gente tem usado bastante aí, né? E, então, né? Por exemplo, né? Um questionário, tá? Ele proporciona dados quantificáveis, né? Então, trabalhos práticos, testes, né? Eles são práticos escritos, né? Então, todas as coisas que, de alguma forma, quantifica, ele não orienta na aplicação, ele tá mais, ele quer uma checagem, né? Então, vocês, como eu falei, né, pessoal, vocês estão bastante embrenhados, assim, imbuídos, formatados, né? Formatados na avaliação somativa. E nada é muito boa, né? Ela tem muitos ganhos a avaliação somativa. Mas para projetos pedagógicos, o problema é que ela não é pedagógica, né? Deixa eu explicar, né?
Aí é tudo um dilema, né? Toda uma querela, na verdade, né? Em relação ao que é pedagogia, né? Mas na concepção da nossa LDB atual e da BNCC, que a gente tem que aprender a aprender, né? Os alunos têm que aprender a aprender. Se você espera chegar no índice, né? Você está querendo uma marca. Então, você não está querendo aprender, você está querendo ultrapassar uma marca, né? Então, a marca não são coisas conflitantes, elas não se conflitam, né? É muito possível você querer alcançar um objetivo, né? Tá bom? Mas a pedagogia ou a mente do legislador, né? Em grego, chama epikeia, tá? A epikeia, né? A epikeia, que é a mente do legislador da LDB de 96, é de que o aluno ele não deve ficar preso a marcas e, né? Então, não tem mais essa ideia. Então, deixa eu ver se um exemplo, né? Recorde olímpico, né? Então, em uma época aí, não, meu objetivo é bater recorde olímpico, né? Então, tudo bem, mas aí recorde olímpico demorava lá 4, 6 anos, né? 8 anos para ser batido, né? Hoje em dia, praticamente recorde olímpico passa de uma Olimpíada para outra, né? Então, por quê? Porque é um avanço. Então, aquelas coisas que eram marcas que, nossa, marca de tanto, né? 17,90 metros, né? Então, salto triplo, então vai lá, até durou bastante, mas depois de um tempo aí, um atrás do outro começou a vencer. Por quê? Porque aprimorou e o pessoal percebeu que aquilo é uma marca, né? Tá? Então, o processo e a desempenho e as outras coisas, né, era mais importantes. Continua tendo recorde olímpico, acho louvável, né? Mas os objetivos, né, da educação cresceram, tá? Então, a educação por objetivos, os objetivos dela cresceu. Então, agora virou por competências, né? Eu não diria que é o melhor. Mas eu não sou legislador, eu não fui legislador. Então a gente tem que trabalhar, quando a gente é professor, a gente tem que trabalhar na regra que nos colocaram, né? Então ela é mais do que objetivos, que competências, ela inclui conteúdos e habilidades, né? Tá bom? Competências inclui conteúdo e habilidade, né? Para chegar nas competências. Então, por isso que a avaliação somativa, ela não é muito adequada para habilidades, tá, pessoal? Porque ela dá resultados, ela quantifica, ela dá índices, né? Isso daí é tudo meio Olimpíada, né? Tá bom? Tudo meio Olimpíada. Então, por isso, né? Eu gosto sempre de fazer comparação, não analogia, comparação, tá? Com alto desempenho, tá? Então, Olimpíada é um exemplo, mas hoje em dia, né? Antigamente, qualquer esporte tinha um técnico, né? Hoje em dia, qualquer esporte, tênis, né? Tênis que é esporte individual, aparentemente, né? Os grandes tenistas têm 6 pessoas do lado dele, né? Tem o técnico de não sei o quê, tem o preparador físico, tem o psicólogo, tem o massagista, tem a pessoa a nutricionista, e vai indo, né? Tá? O Roger Federer tem estatístico, tá? E etc. A equipe, né? Então, o time, né? Tanto é que antigamente era 2 lugares, né? A mãe, o pai, ou 3, né? E o técnico. E agora as baias dos grandes circuitos tem 9 lugares, né? 9 lugares para o staff, né? Um tenista de alto nível tem, e é um jogador só. Mas aí vai indo, né? Então, qualquer comissão técnica fajuta aí de futebol tem 5, 6 pessoas, né? Qualquer comissões técnicas bodosas, né? Tem 1 dúzia de pessoas, tá? Praticamente o mesmo número de jogadores que tem em campo tem de comissão técnica, né? Então, porque o processo é muito complicado. Entre aspas, as coisas evoluíram de tal forma que é desempenho, mas quando o pessoal fala desempenho, não é só desempenho, tá? É muitas coisas que estão na jogada, né? E educação, graças a Deus, acho que entrou nessa também, né? Tá bom? Só que o problema da educação é que tudo caiu em cima do professor, né? Tá bom?
Então, em escolas maiores, né, pessoal, a equipe é maior, tá? Então, na minha escola, né, a gente tinha 3 diretorias, 5 coordenações, 2 médicos, um psicólogo, e vários colaboradores, né? E depois os professores, né? Então, o que acontece? É uma equipe grande, né? É também uma escola média grande. Então, mas muitos lugares aí é só o professor, né? Porque o professor tá meio sozinho com tudo, né? Então, ele tem que fazer tudo. E, logicamente, a coisa complica, né? Então, acho que a gente, né? A gente não foi colocado a todos, né? E vocês, né? É colocado metas maiores, problemas maiores, que a princípio era bom ter uma equipe maior, né? E é só o professor que vai, muitas vezes é só o professor. Então, mas também não acho mal, porque informação, eu sempre digo assim, né? Na engenharia eu falo o seguinte: a pessoa que se forma e quer trabalhar numa empresa grande, ruim não é, mas ela vai sentir que ela não vai crescer, né? Porque é melhor, na hora que se forma, me parece, pegar uma empresa menor, até uma startup, se puder, né? Para poder fazer várias coisas. Porque na hora que a pessoa faz várias coisas, ela vai entendendo que tem, digamos assim, funções diferentes e especificidades diferentes, skills diferentes, habilidades diferentes, que ela poderia ir preenchendo para ou praticando, para ver qual que é a que mais se adapta dado o momento da carreira dela. Logicamente, a carreira dela vai desenvolvendo, né? Vai desenvolvendo, né? A Camila falou 360 graus, né? Tá, então tem que tomar cuidado com essa coisa, mas vai desenvolvendo para vários ângulos, né? Tá bom? Até chegar, sei lá, 120 graus, etc. e, e aí a pessoa vai crescendo, né? Tá? E vai tendo uma experiência melhor de desenvolvimento. O professor, às vezes, ele está sozinho, ele tem um monte de coisa que ele tem que cuidar, e ele não percebe que ele está fazendo várias coisas, ou, na verdade, ele se sente assim, caramba, sem ferramental, né? Porque talvez não tenha estudado, né? Ou não tenha sido orientado a estudar nessas coisas. Então, o feedback que eu quero dar para vocês, assim, específico, é que todos os que vocês falaram no Jamboree anterior é muito somativo, muito somativo. Então, não tem problema, né? Tá? Talvez só a exposição oral, né, ajude a virar para o lado do formativo, tá bom? Então, e a gente está falando aqui desse final aqui, tá? Grupo de trabalho, tá bom? Estimula trabalho em grupo. Então, vamos só ler quatro coisas aqui, né? Do coisa em grupo, tá? Então, experiência de ser parte de uma equipe, né? Tá bom? Tarefa em grupo, facilita trabalho em equipe e possibilidade de avaliação pelos pares. Então, esse ramo aqui, que é trabalho em grupo, tá bom, pessoal? Então, tem essas 4 ramos aqui, né? Tem um tronquinho aqui e uns galinhos, né? Um ramo e uns galinhos, certo? Então, vamos tentar ver um pouquinho de cada um. Ou, na verdade, então, a gente está atacando agora, nesse momento, esse braço da árvore aqui, né? Tá? Trabalho em grupo, que é... Por que às vezes, o grupo não é uma equipe, pessoal? Quem que me mata essa charada aí? Por que às vezes o trabalho em grupo, né, não é uma equipe? Né? Eu não sei se vocês já participaram disso, né? Mas eu, como professor, pego direto isso, né? Por que o grupo, às vezes, não é... Qual que é a diferença entre grupo e equipe, assim, no sentido competitivo da coisa, pessoal? Vamos lá. A Júlia falou de jogo, né? Tá? Vocês fizeram. Vocês fizeram uma atividade de grupo que foi uma competição, tá? Qual que é a diferença entre grupo e equipe? Equipe é o team, tá? Team. Equipe trabalha em conjunto. Grupo não? Grupo não trabalha em conjunto? Grupo não trabalha em conjunto, Estela? Você tem microfone, Estela? Para você justificar o que você escreveu aí? Eu não entendi, sabe? Grupo é só uma junção de pessoas. Tô sem mic, prof. Tá? Sugestão, pessoal.
arrume o microfone. Não precisa ser para essa disciplina, porque já estamos acabando, né? Mas, senão vocês vão crescer muito pouco, tá? Na verdade, se vocês falam um pouco nas aulas, né? Quem que me falou isso, né, pessoal? A primeira vez que eu ouvi essa coisa aí, foi minha professora de didática, tá? Na USP. Sônia Penin. Sônia Penin é especialista em Piaget. Ela foi a principal coordenadora do Estado, tá? Da Secretaria de Educação de São Paulo, né? Mas ela falava assim, tal, tem que tomar cuidado, viu, pessoal? Só que ela mirou em alguém, né? Ela falou assim, principalmente os pessoal, as japonesinhas da matemática, né? Elas não falam nada, né? Ela falava assim, né? Elas entram mudas e saem caladas. Ela falou assim, mas na aula de licenciatura vai ser muito ruim para elas, porque elas não vão aprender nada, elas não vão desenvolver. Elas podem aprender muita coisa, aprender, né? Mas não vai desenvolver. Ela falava assim, tem que falar nas aulas, porque aqui é aula de licenciatura, né? A gente tá querendo trabalhar vocês. Então, foi uma das melhores cursos que eu fiz na educação da USP, né? Foi com ela, né? Sônia Penin. E ela dizia, né? Só que ela mirou nas meninas, né? Umas menininhas da matemática. Assim, as meninas da matemática têm que tomar muito cuidado, porque elas entram mudas e saem caladas da aula, tá? Vamos lá. Grupo é pessoas juntas e equipe trabalhando focadas. Seria isso? Seria isso? Às vezes o grupo não está focado. É isso daí. Tá bom, eu entendi o que o Jean falou. Eu estou perguntando para a Estela, né? Com equipe isso é mais difícil de acontecer. Então, no futebol, né, pessoal? Às vezes você vê um amontoado de gente, sabe? A bola vai, todo mundo vai. Então, futebol de molecadinha de 10 anos, acontece às vezes isso, né? Depois que eles começam a treinar, a jogar competitivamente, antigamente era só brincadeira, tava tudo bem. Mas na hora que você tem um jogo de um contra o outro, uma classe contra outra, se vai todo mundo correndo atrás da bola, dá um problema, né? Tá? Então tem que jogar como equipe. Alguns têm que ficar na defesa, alguns ficam no ataque, outros ficam no meio de campo, né? Então, se você não divide as tarefas e faz cada um a sua parte, o time não vai. Tá? Ok. Então, a gente tá falando desse negócio aqui, né? Então, se a coisa é em grupo e equipe, mas no grupo no bom sentido, ou seja, que é mais do que as pessoas amontoadas, tá? Mas ainda não é equipe, né? Na equipe, as funções são bem melhores definidas e se espera mais de cada um, me parece, tá? No grupo, meio assim, fez, valeu, né? Tá? Fez alguma coisa, valeu, tá? Na equipe é mais cobrado, né? Viu, Camila? Na avaliação de 360 graus funciona mais para times mesmo, tá? Quando está bem definido o que cada um tem que fazer. Aí você pode fatiar, né? E aí você faz um ângulo de visão certinho, né? Se a coisa não está muito bem definida, a avaliação, isso nas empresas, a parte corporativa funciona bem quando está tudo bem definido. Se não está muito bem definido o papel de cada um, não faz sentido, né? Ou avaliação, entre aspas, 360 graus, ela não vai dar 360 graus. Ela dá muito menos, inclusive. Pode dar, inclusive, 10 graus. Mas vamos lá. Não vamos perder muito tempo com isso. Então, mas como a gente está em várias pessoas, eu sugiro que a gente foque na empatia. Ou seja, volte à ideia da empatia, né? A empatia está aberta aos outros, aqui na nossa figurinha, né? Na nossa imagem, eu tenho que ver com os olhos dos outros, eu tenho que colocar os sentidos. Aqui eu tenho a visão, o olfato e o paladar, né? As três aqui estão fundidas, né? Então, os sentidos estão, assim, meio fundidos. Nessa figura aqui é o que estou, né? Então, a cabeça pode não estar, mas os sentidos estão meio que fundidos aqui, né? Tá bom? Ok? Tô vendo com os olhos dos outros, etc, né? Tá? Olfatando, cheirando, né? E o gosto, com o gosto do outro, tá? Ok, então, sugestão. Que se faça um mapa empático, né? Então, quem bolou isso foi Stanford Digital School, né? Não desse jeito, mas isso depois, logo depois o pessoal bolou esse negócio aí, né? Eles falam em fazer uma entrevista em cada projeto. Cada vez que se faz um projeto, né?
Então, se divide aí, se bota aqui, se possível, botar a carinha da pessoa, tá? Faz um desenho da pessoa, tá? Então, eu entrevisto o outro, né? Então, o que pensa ele e ela, né? O que sente ele e ela, o que ele ou ela faz daquele aspecto, o que ele ou ela fala. Então, uma coisa é pensar, sentir, fazer e falar. Praticar e falar, tá? Pensar, sentir, fazer e falar. Depois, quais os medos e preocupações daquela pessoa entrevistada, quais os objetivos ideais daquela pessoa entrevistada. Aí é o típico tiro do projeto, né? A gente fez um projeto que foi inteligência artificial, lembra? Outro projeto que a gente fez aí rapidinho foi Vygotsky, né? O que eu acho bom professor, na verdade, a experiência o que valeu para mim uma coisa, né? Aí do MKO, do instrumento psicológico, do ZPD, né? Foi um projeto que a gente fez e tal. E acho que teve outro aí, não lembro qual outro, do professor ideal, talvez, alguma coisa assim. Não, acho que foi, professor, não, dos skills, que cada um tinha. O primeiro que a gente fez foi dos skills. O que cada um, que tique cada um já conhecia, né? Lembra? Aí foi interagiram e tal. Tá bom? Pequenos projetinhos que a gente fez. Todos projetinhos de 15 minutos, 20 minutos, né? Certo? E olha só, pessoal, não saiu nada do que a gente usou aqui. Não saiu o Jamboard, não saiu Dontpad, não saiu o Google Doc, não saiu nada. Vocês não falaram nada disso. Então, tá bom. Então, vocês fizeram as coisas e nem perceberam que estavam sendo avaliados. Mas, de fato, esses instrumentos de avaliação porque são tiques, né? Tá? A gente usou tiques para avaliar, ajudar na avaliação. Como, né? Mas, provavelmente, o melhor é esse aqui. George Board. George Board, então, ele tem esse componente, né? Formativo. E a gente está querendo, na parte formativa, trabalhar o grupo, né? Certo? Depois, ajudar a crescer na empatia. O mapa empático é um exemplo, um padrão. Padrão é duro, porque ele parece que é um formato. Não, é um exemplo, né? Tá? Uma sugestão, certo? Stanford fala para fazer uma entrevista mesmo. Tá? Vai lá e entrevista a pessoa, né? Tá? Stanford fala isso, né? Então, como preencher o mapa empático? Aqui é uma descrição daquela figura lá, né? Então, seria melhor eu descrever aqui. O problema, né, é que fica muito cheio, né? Então, eu escrevi nessa página do lado, mas o modelo multimídia fala que é melhor associar a imagem com a descrição no mesmo slide lá, né? No mesmo lugar, mas peço desculpas aí, tá? Como preencher o mapa empático, né, pessoal? Então, ir perguntando. Então, você faz uma entrevista, uma pergunta, 30 segundos, pergunta lá, espera a pessoa pensar um pouquinho e responder. Mas não precisa responder por escrito. Tem que ser uma coisa... a parte oral é a melhor de todas. Por que a parte oral é a melhor de todas, pessoal? Por que a parte oral é a mais importante de todas? A gente está falando de empatia. Por que a parte oral, a entrevista oral é a ferramenta mais importante? Porque expressa melhor opiniões? Acho que não, viu, Jean? Acho que não é, não. Não é opinião, não, tá, pessoal? Não é questão de opinião, não, tá? Vou voltar ao desenho, tá? A empatia não tá tanto na cabeça, tá, pessoal? Aqui a gente está falando que tem olhando com os olhos dos outros, olfatando, né? Cheirando com os narizes dos outros e sentindo gosto com a boca do outro, né? Tá? Então, a empatia, ela tá tentando tratar do quê, hein, pessoal? O mapa empático tá tentando tratar do quê, hein? O que vocês acham? Professor, posso falar? Pode. Eu acho que na fala oral tem a entonação, e eu acho que na entonação dá para você exprimir algumas coisas, sabe? Tirar algumas conclusões e ter empatia. Não sei. Ótimo, é isso mesmo. Foi a Larissa que falou? Isso. Tudo bem. Larissa, então, ótimo. É o sentimento.
Lembra que eu falei para vocês que cantar, né, os psicólogos clínicos, quem não é clínico, tudo bem, mas quem é clínico fala que as pessoas com insegurança têm que aprender, é importante, um tratamento, né, é cantar, né? Então, falar é uma maneira de crescer, falar, né, deixar que a pessoa fale e aprender a escutar. São os dois momentos, né? Mas tem a ver com esse gráfico, esse desenho aqui, tá? Já que a pessoa fale e, de alguma forma, botar... que aqui o desenho não tá na orelha, né? Mas a ideia é que a gente tenha a orelhona, né? Tá? Opa! Empatia, né? Tá? Tentar conectar a boca dela com a minha orelha, tá? Ok? É sentidos e sentimentos, tá? Sentidos e sentimentos. Depois, quais os meios, quais os objetivos. As perguntas, tanto faz. Né? A gente só orienta isso aqui porque é o modelo de Stanford, né? Tá bom? Tem que dar crédito, né? Tentar pensar como o outro pensa. Tentar. O tentar pensar é depois. E depois que você faz o mapa empático, aí você tem que refletir, tá? Então, instrumento psicológico. Então, vocês não precisam orientar as pessoas a fazerem isso, porque acho que é uma coisa que as pessoas têm que ir crescendo, né? Mas vocês têm que tentar, porque é o que eu tenho falado desde o começo. Pikachu de novo, tá? Então, se você não deu clique em você, naquilo que você está fazendo, você não vai conseguir dar esse clique na pessoa. Ou seja, é pela sua prática, pela sua incorporação de instrumento psicológico, de crescimento empático, né? Concretamente que Stanford tem falado, é importante a gente seguir, ou tentar seguir, o que outros grupos mundiais têm feito, porque senão a gente vai partir sempre do zero, né? Então, é o Google Scholar, né? O Google Scholar mudou, mas antigamente o aforisma embaixo do Google Scholar era esse aqui, ó. Né? Google Scholar, tá? Tinha um aforismo, tá? No ombro de gigantes. Né? Quem falou isso, pessoal? No ombro de gigantes? Esse é um aforismo. No Google Scholar, durante 1 ou 2, 3 anos, Newton. Eu acho que foi Galileu, mas se não foi Newton, foi Galileu, tá? Mas acho que foi Galileu, tá? Que Galileu que falou, estou montado no ombro de gigantes, né? Então, mas foi um cara desses, né? E se a gente, quando perguntaram, nossa, como você descobriu essas coisas aí e tal, não. Basicamente, eu segui, né? Eu me apoiei nos gigantes que tinha aí e fui para frente, né? Dei um passinho a mais, tá? Então, se a gente quer dar um passo mais importante na nossa vida, ou na nossa prática, ou no nosso entendimento, a gente tem que estudar um pouquinho e seguir o que os outros têm feito, né? Tá? No sentido de começo. Depois você pode fazer diferente, né? Vocês estão começando, né, pessoal? Então, tentar pensar como o outro pensa, tentar personificar os sentimentos, né? Isso aqui relembra os fatos que você viveu e tente, né, colocar sua memória afetiva na jogada. Então, esse lado aqui é o lado depois, é o lado instrumento psicológico, reflexivo. Depois, qual a origem do medo dos outros? Né? Então, já é uma percepção. Né? Assim, puxa, eu acho que essa pessoa ela teve um trauma quando fez uma coisa com fogo, por exemplo, né? Ela teve um trauma, então ela tem medo do fogo, né? Parece, né? Tá bom? Então, sugestão, né? Sugestão não, uma percepção. E é importante ter essas percepções. Quando você trabalha num grupo, se você fala assim, não, vai lá e bota fogo naquele negócio lá. E a pessoa teve um trauma, essa pessoa não quer fazer, não sei o quê. Não, pessoal, ela teve um trauma. Ninguém percebeu isso, caramba. Ninguém percebeu que ela teve um trauma, né? Puxa, trabalhando lá 2 semanas, 3 semanas, aí também ninguém perguntou, né? Certo? Quão perto ou longe estão os objetivos ideais do outro e da outra, né? Tá bom? Então, para ajudar no feedback, certo? Tá? Bom, segundo ponto aqui, né? Então, a gente... Onde que o mapa empático, né, nos ajuda é a última linha do nosso quadro, a 5ª linha, né? Certo? 6ª linha, né? É a categoria comunicação, né? Tá bom? Então,
A estrutura adaptada da categoria comunicação é relacione comigo e conosco, tá bom? Então, essa atividade aí, né, de crescer na relação, tá? A descrição dessa atividade é: alunos tentam relacionar o que foi feito em 2 colunas. Um lê os itens e o outro responde, apenas com comunicação oral. O mapa empático é isso. Ah, mas professor, cadê as colunas? Ué, um está falando, outro está anotando, né? Certo? Então, esse jeito de escrever foi um artigo, né? De um chinês, inclusive, trabalhando em cima de Vygotsky. E artigo não, é um livro inteiro, né? 600 páginas de um livro. Então, mas a entrevista empática é uma coluna de lá, uma coluna de cá. A coluna é uma questão de organização, né? Mas um jeito de um lado, mas e comunicação oral, tá? Comunicação oral. Desenvolvimento do vocabulário, habilidade de participar de um papel, entrevistador e entrevistado, né? Ai, caramba, eu nunca fui entrevistado pelo Ibope, eu nunca fui entrevistado, tá? Eu já fui pelo Vox Populi já me entrevistou, mas Ibope nunca me entrevistou, tá? Mas, então você é um entrevistador e o outro é entrevistado, e depois você vai trocando, né? Tudo bem? Competência de comunicação oral, tanto de quem faz a pergunta quanto de quem responde a pergunta, certo? Aqui está o quadro geral, eu não vou explicar, a gente já comentou todos. Infelizmente, não conseguimos trabalhar todos. Deveríamos ter feito 1 ou 2 pequenos projetinhos, né? Em cima de cada um, né? Mas, como eu mostrei para vocês, né, pessoal? A avaliação formativa, ela vai mudando à medida do feedback. Então, eu mudei o curso, algumas coisas aí, né? 2 ou 3 coisas, de acordo com o feedback que vocês me deram. Então, eu acabei não podendo dar alguma outra coisa. Eu dei a teoria de tudo, mas a prática acabou não conseguindo dar, tá? Então, paciência. Eu não tenho zica nenhuma com isso daí, né? Porque a gente está em tiques, né? Tá? Então, mas eu gostaria muito de ter trabalhado todas as linhas aqui, todas as estruturas adaptadas, né? Do Vygotsky aqui, né? Usando Vygotsky, da aprendizagem colaborativa, né? Que me parece que é o mais, assim, rico para não ficar só na teoria, né? Teoria é teoria, né? Não se vai aprender ou não se vai desenvolver melhor Vygotsky só na teoria. Por isso que Vygotsky ficou tantos anos no limbo, né? O pessoal falava, nossa, né? Nossa, mas ninguém sabia fazer, tá? Aí começaram os chineses, chineses e russos a publicar e os americanos perderam medo de traduzir, né? Tá? E aí começou a dar um boom, né? Dar um boom no mundo aí, porque, nossa, é assim que faz, né? Só que tem que fazer, pessoal, não é só ler, não, tem que fazer, tá? Ok? Então, a entrevista empática, ela é uma entrevista, né? Tá? E também então são 2 estruturas, né? A entrevista e o relacione comigo e conosco, tá bom? Bom, então, já aqui nos finalmente, né, pessoal? Ideias gerais sobre o diário de bordo. Então, aqui é tudo sugestão, estilo, né? Chama? Tem ética, empatia, né? E estética. Agora estética, tá? Estética. Um pouco de estética, né? Vamos lá. O diário de bordo, às vezes referido como logbook, no mundo aí, né? No mundo, onde que o logbook ele pegou, né, pessoal? Quem que saberia dizer onde é que o logbook pegou, pessoal? É uma coisa que apareceu na educação. Mas você sabe onde que pegou mesmo? Em que educação? Em qual categoria de educação o logbook estourou? Ou seja, né? Nossa, uma revolução, tá? Revolução. Você saberia dizer? Matemática? Pode chutar, pode falar. Vocês vão ficar surpresos, tá? Não é matemática. Ninguém? Pô, pessoal, não é possível. Vocês têm que... Eletrônica? Não. Arte? Não. Arte foi o portfólio, tá, Larissa? Arte foi o portfólio.
Acho que eu falei para Letícia isso, né? Então, mas o portfólio nasceu da arte, tá? Arquitetura, da arte, né? Das artes, né? É o pessoal da Liceu de Artes, né? Geografia, não. Eu diria que é uma categoria, tá? Mais duas pessoas que não são nem saúde, João, muito bom. Que área da saúde, hein? Que profissões da saúde, hein, João? Que profissões da saúde? Muito bom, João. Que profissões da saúde? Que profissões da saúde? Sabe que está tendo isso agora nos seriados, né? Quer dizer, não é que está tendo. É que no seriado não aparece a faculdade, né? Aparece só o hospital, né? É saúde, né? Vocês vão cair de costas, pessoal. Médicos, clínicos e cirurgiões. Pega essa. Então, aqueles mais gerais e os mais específicos, os dois faculdades de medicina bombou o logbook. E também das enfermeiras, tá? Enfermeiras. As enfermeiras, as escolas de enfermagem, bombou o logbook. Mas aí, logicamente, uma coisa que sai na educação, a pessoa da educação, caramba, né, a gente tinha desprezado um pouco o logbook, aí voltou, né, tá? Mas as profissões mais top, assim, né, médico clínico, talvez não top, mas médico cirurgião, coisas muito top, né, tá? Mas eles entenderam, assim, eles perceberam o valor do logbook. Vamos lá. Então, isso daqui é importante. Convém alternar o anotador, porque às vezes quando você tem um grupo, principalmente as meninas adoram anotar, né? Então tem que alternar, porque não deve ser o livro de hardboard de uma aluna, né? Ou de um aluno, tem que ser de todos, tá? Todos têm que anotar, tá bom? Sempre pedir a todos que anotem sua participação, inclusive, se possível, coloque o nome. Então aqui, pessoal, vocês vão ter que fazer um esforço, aí não sei como é que vocês vão fazer é fácil, manda e-mail, WhatsApp, né? Mas cada um escreve ele mesmo o que quer anotar no logbook. Mesmo no digital, se puder ser cursivo, na mão, né? Aí você manda lá e a pessoa escreve, também pode ser, né? Tá? Jamboard pode escrever também, ok? Aceitar qualquer colaboração passada limpa. Então, a gente sempre pede que o logbook seja uma coisa passada limpa, não seja um rascunho, né? Deixar espaço para as anotações livres, né? Ou seja, não escrever uma coisa pular linha, deixar sempre uma, duas, três linhas entre uma anotação. Para quê? Para deixar as pessoas completarem, né? Olha, eu acho assim também. Então, deixar espaço para anotação livre e também espaço para pôr figura, tá? Ok? Sempre que possível, o professor deve dar um visto e algum tipo de feedback, datando a anotação. Não precisa dar grade, não precisa dar nota. F, C, B, né? Pode colocar um adjetivo. O adjetivo sempre é bom colocar, tá? Por isso que na anotação de logbook, o professor deve, assim, estudar adjetivos, né? Então, se a pessoa tem lá 50 adjetivos, tá bom, né? Mas se tiver 200, melhor, tá? Ok? Então, sempre pode-se achar um adjetivo a mais, né? Se tiver 50 já era muito bom, mas se tiver 200, melhor ainda, né? 7 adjetivos para cada coisa que a gente quer comentar, né, em geral, né? Um exemplo, tá? Ilustrativo, de organização. Caderno universitário pautado ou liso. Se for o liso, pode ser aquele de lado, né? De caderno de desenho, né? Fica bem legal, né? Mas pode ser também universitário assim, né? Pode ser pautado. Então, 100 páginas tá ótimo, tá? Então, primeira página, eu sugiro sempre que a pessoa deixe em branco para se colocar um título do diário e uma arte. Se coloque o diário de bordo daquele grupo e tal, né? Um grupo que é formado para 3, 4, 5 projetos. E vai crescendo ao longo do bimestre, do semestre, tá? Segunda página, eu sugiro que se deixe em branco para que se faça o índice. As pessoas vão fazendo, cada projetinho tem 1 ou 2 semanas, depois de um bimestre a pessoa faz 5 projetos, tem o índice
né? Deixem em banco 2 páginas e façam um índice dos projetos, tá? Projetos, as anotações, né? Qual é a ideia do índice, pessoal? Por que é legal deixar espaço? Por que é legal deixar espaço para organizar o índice? Qual que é a ideia atrás de um índice, pessoal? Orientação? Facilitar a navegação? Orientação não, e nem... Né, quer dizer, pode ser, mas o índice quem vai fazer são eles, tá? Eles que vão fazer o índice no final, os alunos. Começa com o também, tá? Organização, com certeza, né? Mas, principalmente, pessoal, relembrar. Visualizar a melhor evolução. Pode ser, Gia, mas relembrar. Relembrar é a principal tarefa do índice, tá? Então, índice de páginas, índice de figuras, 2 páginas em branco, tá? Colocar cada figurinha, botar no índice depois, tá? Uma página, 6ª página, né? Eu fui pulando as páginas aí, né? 6ª página, só com tabelas, mas aí é só para o ensino médio. A organização de tabelas, documentos e tabelas, está mais adequada ao ensino médio. Fundamental, ele pode ler tabelas, mas construir tabelas está mais para o ensino médio. Tá? Pelo menos a antiga BNCC. Pode ser que a BNCC nova tenha dado uma mudançazinha, né? Talvez no 9º ano, né? No 9º ano, em geral, nas escolas grandes, né? Desculpa falar isso, as escolas que são mais competitivas em relação a vestibular, né? Bandeirantes, Etava, aquela Zona Leste, esqueci, mas as escolas mais focadas em vestibular, elas trabalham muito isso, por causa que o vestibular pede muito isso, né? O Enem, o vestibular, a FUVEST pede muito isso. Então, ensino médio, 9º ano já está com o ensino médio, tá? 9º ano já está no ensino médio. Então, 9º ano pode ser que já pode ser organizado em tabelas, tá? Índice de tabelas. Então, no projeto, pessoal, anotar, né? Cada página do projeto. O projeto vai abrir, eu coloco o nome do projeto, né? Eu e a inteligência artificial. O professor ideal, né? Vygotsky, né? Tá bom? Então, o nome do projeto, você bota um nome chegado lá, aprendizagem colaborativa, tá? Empatia, né? Ok. Põe a data da anotação, da abertura do projeto, põe a sempre tem que ter página, porque vai ter o índice, né? Anotadores, quem está anotando naquele dia, as pesquisas feitas, os materiais feitos, utilizados, como faremos, quem faz o quê, tarefas, o que deu certo, o que deu errado. Aí, isso aqui é no começo, depois, no final do dia, né? Depois dos 50 minutos de aula. O que deu certo, o que deu errado, o que eu aprendi, aí cada um. Como eu posso melhorar? Aí cada um vai escrevendo. Olha, eu aprendi a fazer o mapa mental melhor, eu mudei as cores, eu fiz um Jamboard com cor diferente. Ok, né? Tá bom? Mapa mental, tá? Então, todo projeto que você faça, sugerir que os alunos façam mapa mental, tá? Porque practice makes perfection. Se a pessoa não faz, ela não vai... às vezes ela nunca fez, aliás, né? Quem não faz, não cresce, tá? Depois, fotos, desenhos, né? As pessoas hoje em dia adoram, né? A coisa de registrar por foto, né? Tá ótimo. Desenhar também tá ótimo. Desenho livre, né? Um desenho especial é mapa mental. Colocar mais espaço só para o mapa mental, né? Tá? E outros gerais, né? Tá bom? Tabelas e dados, né? Então, tabelas e dados, anotar, né? Tranquilo. O fundamental pode pegar a tabela de outro lugar e colocar, né? A organização de tabelas, né? Na verdade, ó, colocar a tabela não tá... inclusive, fazer em Excel, né? Não sei quem foi se foi o Leonardo que deu uma aulinha sobre Excel, né? Tá? Então, fazer tabela tá bem no ensino fundamental também. Mas analisar os dados, isso é tipicamente de ensino médio, tá? E, por fim, o azul, né? O azul ensino médio aqui. E gráficos. Gráficos dos dados também é tipicamente de ensino médio. O fundamental pode pôr, mas gráficos de outros, da pesquisa. Mas colocar gráfico dele, dos dados que ele levantou, isso é tipicamente de ensino médio, tá bom? Então,
Aqui eu dei um... Esse aqui é layout, esse aqui chama estilo, né? Tá? Isso é estética, tá bom? Então, cada um seja livre a fazer, mas isso daqui, né? Então, aqui, né? Você gosta de acabar a aula assim, né? Então, eu esqueci de colocar, mas a ideia do erro, né? E os elementos do erro é do Husserl. Os feedbacks, né? Então, esse aqui é o livro que eu falei para vocês do quadro geral da colaborativa, né? Do Lean, né? Esse daqui, Hatch, né? Tem o poder do feedback e tem o... Ah, não. Esse tipo de feedback é que o Hatch, né? Em 2007, ele tava numa revista. Aqui ele já estava no Departamento de Educação, tá? Ele subiu de nível e foi para o Departamento de Educação americano, né? Aqui está isso aqui é como você dá feedback para os seus estudantes, tá? Aqui, ó, George Board para professores, vocês, né, tá? Mas está cheio. Se vocês procurarem para formação de médicos clínicos e enfermeiras, tem centenas de artigos falando sobre isso, tá? Centenas. Tudo em inglês, lógico, né? Mas centenas. Assessment é a diferença entre formativo e somativo, tá? Tipos o layout eu peguei muito alguns lugares, né, do projeto de ciências. Aqui o do Stanford, né? Bootcamp, tá bom? E aqui essa aqui é uma dissertação de mestrado, legal, né? Que ela fala exatamente da experiência de formação de mestrado. É uma especialização, né, com professores já formados, tá? Mas ela usa o George Board. Tá bom? Então, eu não vou deixar a lição de casa, porque a lição de casa já foi dada, que é analisar as páginas do HTML. Tá? É a próxima grande nota. Só tem mais 2 grandes notas, pessoal. A página HTML. Esta tarefa que vocês estão fazendo vai valer um monte para vocês, hein? Tá? Tudo bem? Eu espero que vocês entendam o que eu estou falando. Essa tarefa de analisar as páginas do HTML vai valer um monte para vocês, tá? Em termos de somativo, né? Mas a nota da página pessoal, ela tem 2 pontos, e o projeto em grupo tem mais 2 pontos. As 2 últimas grandes notas são essas 2 aí. Tá bom? Se alguma dúvida? Analisar as páginas, ou Jean, a gente vai dar uma... quando entregarem o projeto em grupo, vai ser resolvido na quinta-feira que vem. Vai ser entregue na terça, né? Segunda, terça-feira, e vai ser resolvido aqui. Então, ainda vai ter esse tempinho aí, né? Então, até quinta, mas cuidado, hein? Terça, quarta e quinta é para fazer o projeto. Vocês vão ter 2 dias para fazer o projeto, tá? Então, era bom acabar até terça, né? Eu acho. Tá? Para poder dar o pau, dar o couro no projeto, né? Tá bom? Vocês vão ter que executar o projeto do grupo, vocês vão trocar os projetos entre si, certo? Então, vão ser avaliados, logicamente vão ser avaliados. O grupo vai corrigir o trabalho de vocês. Vocês vão ser professores. Então, eu aconselho vocês darem um gás até terça-feira, né? Tá bom? Se ninguém... Alguma dúvida, pessoal? Não tem dúvida, eu vou... O que é? Entendi. Se não tem dúvida, eu tô falando boa noite, tá? Boa noite. Boa noite, boa noite. Segunda matéria, posso deixar para avaliar quando todos já estiveram lá? Então, Camila, o problema todo não é esse, é que você vai ter muito pouco tempo, me parece. Eu acho melhor você ir avaliando no tempo que vai aparecendo, né? Tá? Por isso que eu estou divulgando, eu coloco lá e para vocês poderem avaliar, né? Senão vai ficar um monte de coisa para fazer, né? Tá? Vocês vão ser a somatividade vai ser por aí, tá? Pelo que vocês falarem pelos outros, hein? Cuidado, hein? Tá? Professor. Sim, quem tá falando? É o João. Ô, João. Então, eu ia perguntar isso também, o que a Camila estava falando. Eu posso deixar tudo anotado antes e depois só fazer de uma vez? Porque vai ter que colocar no Facebook, né? Não, porque é melhor você, de cada um, colocar 1 ou 2 anotações, entendeu? E eu vou instigar as pessoas que
Cuidado para vocês não tirarem nota muito baixa nessa atividade, hein? Tá? Porque quem ficar escrevendo um monte de uma pessoa só, de alguma coisa assim, não vai ter nota, tá? Feedbacks, eles são curtos, dirigidos, e eles admitem réplica, tá? Entenderam o que eu falei? Não? Então, a pessoa que foi avaliada, ela pode, é um grupo, né? Ela pode falar, tal, entendeu? Ela admite réplica e tréplica, tá? Então, Entendi. sugiro que vocês sejam grupo de Facebook. Isso aqui não é Facebook. O Jean perguntou, por que ele é Facebook Group? Porque é um Facebook, é um grupo de Facebook. Então, isso aqui não é aula, né? Entendeu? Não. Quem fica escrevendo um monte de coisa é professor. Vocês estão num grupo, né? De Facebook, tá? Entendeu? 2 ou 3 linhas, né? Ou, na verdade, 3 palavrinhas, tá? Eu posso estar enganado. Mas essa é a linguagem do Facebook, pessoal, tá? A linguagem do Facebook é de 2 ou 3, ou vai lá, 5 palavrinhas, tá? Não pode botar um monte de coisa. Quem faz um monte de coisa não entendeu a linguagem do Facebook, né? No fundo, ó, Sim. quem bota um monte de coisa, ninguém lê, viu, pessoal? Desculpa, mas essa é a verdade, né? Não é errado, não. Então, no feed que você coloca lá, tem que ser muito curto, tá? 5 palavras no máximo. Né? No máximo. No máximo. E aí você vai dando vários, não tem problema, vai dando vários. Então, sobre isso também, aí para dar os feedbacks, é só publicar lá no grupo? Tem algum lugar específico dentro? Mas você já está inscrito no grupo? Já. Então, vai trabalhando lá, vai fazendo, vai escrevendo, né? E vai recebendo, e se é um grupo de verdade, as pessoas vão contestando, tá? Vão contestando, não, puxa, mas veja bem, né? Entendeu? As pessoas vão falando, né? Essa é a ideia do grupo, né? Por exemplo, só para... Aí, no caso, se eu fosse falar do HTML da Camila, por exemplo, aí eu escrevo que eu estou avaliando dela, faço a avaliação e só posto. Cuidado, hein? Viu? Cuidado. A palavra certa é postagem, né? Não é avaliação, hein? Tá? É lógico que é uma avaliação. O feed é um tipo de avaliação, né? Mas ninguém... eu espero que ninguém dê nota, né? Mas, veja bem, vocês façam o que vocês quiserem, né? Mas é que vocês têm que entender que vocês estão num grupo, né? Tá? Um grupo do Facebook, né? Vocês têm que interagir como se fosse um grupo do Facebook, tá bom? Cuidado, hein? Tá. Pensa no que vocês estão fazendo, hein, pessoal? Tá bom? Show? Tá, beleza. Obrigado, Tá bom. professor. Nada. Boa noite. Boa noite. Boa noite.